Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos, hoje com a aula 3 de eletromagnetismo, campo magnético gerado por trecho circular e fio semi-infinito percorridos por corrente elétrica. Vamos lembrar a regra da mão direita envolvente, como vimos na aula 1, na aula 2. Vamos lembrar aqui, o dedão aponta na direção da corrente e no sentido da corrente elétrica, e os dedos representam as linhas de indução magnética, né? Observe que a bússola está tangente a esta linha, como aqui no exemplo 2. Você tem o fio percorrido pela corrente I e as bússolas se orientam de acordo com essas linhas de indução magnéticas gerada por esta corrente. O caso que nós já vimos, esta aqui a corrente está saindo, né, da tela do seu computador e essa daqui está entrando. Então aqui é um pedaço do fio, um corte do fio, com a corrente saindo e aqui com a corrente entrando na tela do computador. Usando a regra da mão direita, né, então o dedão apontando na direção e no sentido da corrente elétrica, os dedos representam a linha que estão no sentido anti-horário. Se a gente colocar as bússolas, elas vão se orientar dessa maneira. Enquanto que no outro fio, o dedão aponta para dentro da tela do computador e os dedos agora estão no sentido horário. E as bússolas vão se posicionar desta maneira em torno do fio. Lembrando que o vetor de indução magnética, ele é tangente à linha de indução magnética e tem o seu sentido orientado pelo sentido das linhas de campo, certo? Agora, o vetor indução magnética, o módulo é dado por μ0i 2πr, certo? μ0 a gente já sabe que é a permeabilidade magnética do vácuo, o valor é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere, I é a intensidade e R é a distância do centro do fio até o ponto que você deseja, que seria o raio dessa linha de indução aqui, a linha de indução magnética, certo? Então, recordamos isso. Agora, os casos especiais, né? Você tem o fio semi-infinito. Então, ele tem alguns livros que representam ele terminando aqui, mas a corrente tem que continuar passando. Então, quando é perpendicular no fim, você tem que pensar assim: o fio infinito ou extenso, né? Ele seria os dois lados aqui. É μ0i 2πr. Agora, como a gente tem, vamos pensar assim, tá bom? Para simplificar, metade do fio, metade do campo. Tá? Ajuda muito na hora de você lembrar dessa equaçãozinha. Tudo bem? Agora, então, ele estaria perpendicular ao fio, né? Lembrando que aqui você tem uma linha de indução magnética, seria terminando o fio, e aí ele faz essa dobra. E se a gente quiser saber num ponto na linha da corrente elétrica, aí não tem campo de vetor indução magnética, certo? Aí é nulo. Por quê? Ele circunda a corrente elétrica, né? E a espira, né? Como a gente já viu, né? Então, usando a regra da mão direita, né? A mão entra aqui por dentro da espira, né? Porque o dedão está aqui, ó. Então ela entra, dá a volta por cima, então ela circunda aqui. Então o campo tem o vetor indução magnética tem essa direção e esse sentido. E o módulo é dado por μ0i, só que agora é 2r, certo? Então o fio é 2πr e a espira, que é circular, é só 2r. Tudo bem? Então tem toda uma parte matemática aí que a gente consegue calcular esse valor. Então, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. Agora, em um trecho semicircular, vai ser proporcional ao ângulo que você tem do trecho circular, certo? Então, assim, é aquele μ0i 2 vezes r. E aqui você tem θ sobre 2π, então é proporcional a esse trecho. Então, se a gente tiver metade da espira, que seria um ângulo π, olha só o que acontece. Nós ficamos com metade do valor do vetor indução, do módulo do vetor indução magnética, certo? Seria metade de μ0i dividido por 2r.
Agora, vamos fazer um probleminha, né? Vamos fazer um probleminha que envolve tudo isso que a gente acabou de ver nesses casos especiais. Então, considere um fio infinito, né? Então, para cá é infinito, para cá é infinito, certo? Disposto no papel, segundo a figura a seguir. Nessas condições, assinale a alternativa que corresponde ao módulo do vetor de indução magnética no centro da espira, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, como que está dividido esse fio. Então, a gente tem o primeiro trecho vermelho aí, né, apontando na direção de P, então a corrente é de 1 ampere, né, e você tem o seguinte, que esse caso é aquele no ponto P está no eixo que contém o fio, então é nulo, certo? Então, porque as linhas de indução circundam a corrente elétrica, tudo bem? Então esse aqui é aquele primeiro caso. Agora, você tem esse pedacinho aqui, ó, que termina nesse raio 1 em verde. Então seria, como o fio é infinito para cá, faz esse trecho circular e continua para cá até infinito. Então esse pedaço é semi-infinito. Então vale aquela regrinha, metade do campo do fio extenso, certo? Tudo bem? Então meio de μ0i sobre 2πr. E, finalmente, o trecho circular, né? Que a gente acabou de ver, que é proporcional a esse ângulo aí, né? Então, se você tiver 60 graus, então seria 60 em 2π, né? Seria π sobre 3 dividido por 2π. Mas o trecho que a gente tem que usar é esse aqui que está em marrom, certo? Isso aqui é 5π sobre 3. Né? Teríamos 6 vezes os 60 graus, né? Então a gente tem um trecho aqui que é π sobre 3, então restam 5 π sobre 3 aqui. Então o ângulo que a gente tem que usar na equação é o trecho percorrido pela corrente elétrica. Tudo bem? Então ele deu 60, mas você tem que usar o trecho circular. Então vamos analisar o vetor de indução magnética criado por cada trecho. Vamos começar com o trecho circular. Usando a regra da mão direita, né, você acompanha a corrente elétrica com o dedão, os dedos formam a linha de indução. Então elas entram na folha do papel, certo? A sua mão entrou por dentro da página aqui, no caso da tela do computador, dá a volta aqui por cima, então ela vai circular entrando aqui, dando a volta, né? Circula, entra, então é o xizinho. Então está entrando o campo magnético. E o seu valor é dado pela proporção do setor circular, né? Pelo trecho circular. Como eu tinha dito, era 60 graus, era um π sobre 3. Então aqui o que sobra é 5π sobre 3. Fazendo a continha, a gente chega em 5π sobre 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. E é entrando no plano que contém o fio. Né? No caso aqui, é a tela do computador. Agora, no trecho semicircular, vale a regrinha, metade do fio extenso. Então, meio de μ0 e 2πr. Aí você faz a continha, tarará, parará, e chega no valor do módulo, que é 10 a menos 7 Tesla. E esse aqui está saindo, né, usando a regra da mão direita, entra aqui, né, as linhas de campo, as linhas de indução magnética estão circundando o fio. Então aqui está saindo da folha do papel. Então são dois vetores de mesma direção, mas sentidos opostos. Falta esse trecho aqui. Como a gente já sabe, ele tem que dar zero, porque está na linha da corrente. Né? Lembra que as linhas de campo têm que circundar a corrente elétrica. Feito isso, a gente pode calcular a resultante. Então, o que a gente viu semi-infinito dava 10 a menos 7 Tesla. O trecho circular, 5π sobre 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Só que esse aqui está entrando, né, no nosso caso, na tela do computador,
ou do celular, e aqui está saindo do plano que contém a espira. E o trecho que está perpendicularmente, né, que está na direção do ponto P, né, é zero. E a resultante, então, é dada pelo... Né, a gente tem esse aqui do trecho circular, que é 5π sobre 3 vezes 10 a menos 7 Tesla, e o que está saindo. Né? Então, são vetores de mesma direção, sentidos opostos. Então, o resultante é a diferença desses módulos. A diferença, então, vai ser 5π sobre 3 menos 1. Rearranjando isso aqui, a gente tem que é 5π menos 3 sobre 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Aí a alternativa correta é a C. Tá? Então eu resolvi apresentar a resolução desse, que eram casos específicos todos juntos no mesmo problema. Tá bom? Espero que tenham gostado. Né? Deixa um like aí no vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.